Boa noite. Boa noite. Viagem de Dilma a Nova York deve ampliar a repercussão internacional do processo de impeachment. Temer reage às críticas de Dilma e diz que o processo segue a Constituição e que falar em golpe prejudica o Brasil no exterior. Mulher do marqueteiro João Santana acusa Guido Mantega de coordenar repasse ilegal de 10 milhões de reais à campanha de Dilma. Banqueiro Joseph Safra, o segundo homem mais rico do Brasil, vira réu no processo sobre corrupção contra a multa bilionária da Receita Federal. Trecho de ciclovia suspensa à beira-mar desaba no Rio de Janeiro e 2 pessoas morrem. Um dos maiores nomes da música pop, Prince, é encontrado morto em sua casa nos Estados Unidos. Tragédia no Rio de Janeiro. Trecho da ciclovia beira-mar suspensa desaba e mata pelo menos 2 pessoas. Um trecho de cerca de 50 metros da ciclovia Tim Maia, na Avenida Niemeyer, em São Conrado, na zona sul do Rio, desabou por volta de 11 da manhã. 2 pessoas morreram ao cair no mar. Segundo testemunhas, a ciclovia foi atingida por uma forte onda e desabou. Mas ainda não é possível afirmar que essa seja a causa do acidente. A ciclovia que liga São Conrado ao Leblon foi inaugurada no dia 17 de janeiro deste ano. A via tem quase 4 quilômetros, custou 45 milhões de reais e foi construída pelo consórcio Contemate Concrejato. E enquanto grandes cidades brasileiras começam a enxergar a bicicleta como alternativa de transporte, Taboão da Serra, na Grande São Paulo, segue o caminho inverso. A cidade que já teve ciclovia não reserva mais nenhum espaço para quem pedala todos os dias. Veja na videoreportagem de Renata Falzoni e Murilo Azevedo. A massa de trabalhadores que pedala no Pico da Manhã em Taboão da Serra, Grande São Paulo, mostra a demanda numa avenida que um dia já teve ciclovia. Essas manchas no asfalto são tudo que sobrou de uma importante ciclovia que cortava o Taboão da Serra, uma alternativa ao trânsito pesado da Regis Bittencourt. Aquela que era a única da cidade foi desativada em 2013 pelo recém-eleito prefeito Fernando Fernandes Filho, do PSDB. A ciclovia aqui segue ocupada por carros estacionados. Simplesmente apagaram, alegando que não tinha uso. Tem ciclista assim, tem uma demanda, é utilizada, porque é como se fosse uma ciclorrota aqui já, mesmo sendo apagada a ciclovia. Hoje quem pedala continua por lá, mas é espremido por motoristas junto à sarjeta. Ter tirado a ciclofaixa foi uma coisa bem ruim para quem já utilizava, porque como eu uso como meio de transporte, vou trabalhar. E muitos carros não respeitam. Na divisa com São Paulo, a situação muda. Principal eixo de ligação para quem vem do Taboão, as avenidas de Fundo do Vale, Pirajussara e Eliseu de Almeida contam com ciclovia. O cenário já foi exatamente o inverso. Há 4 anos, Taboão tinha 3,8 quilômetros de estrutura, enquanto em São Paulo, a ciclovia prometida para 2004 não saía do papel, apelidada inclusive de cicloterra pelos ativistas. Enquanto na capital o número de ciclovias cresce, na cidade vizinha há recuo. A Prefeitura de Taboão da Serra não quis gravar entrevista e, por nota, disse que desativou a ciclovia porque a sinalização estava deteriorada. A Secretaria de Transportes também afirma que pretende incluir ciclovias no novo plano diretor de mobilidade, sem especificar detalhes. Tinha que ter, sabe, um cuidado maior da prefeitura e tal, mas não tem. Ou você se vira, ou você se arrisca, ou vai no ônibus aí e leva 2 horas para ir trabalhar. O presidente Dilma Rousseff embarca para Nova York para participar de um evento da ONU sobre mudanças climáticas. A expectativa é de que, em seu discurso, Dilma fale sobre o processo de impeachment que enfrenta no Congresso Nacional. O embarque foi pouco depois das 9 da manhã, acompanhado por um grupo de cerca de 40 manifestantes. Eles fizeram um ato de apoio à presidente. Amanhã de manhã, Dilma fala na tribuna da ONU por até 5 minutos. É esperado que ela aproveite esse discurso para reforçar a posição de que o processo de impeachment é um golpe de Estado.
Em São Paulo, Michel Temer foi alvo de protesto. No fim da tarde, ele embarcou para Brasília. O presidente em exercício, Michel Temer, passou a manhã em casa, na zona oeste de São Paulo, onde recebeu a visita do ex-ministro de Dilma, Moreira Franco. Os dois ficaram reunidos por mais de 4 horas. Moreira Franco deixou a casa de Temer no início da tarde e seguiu para o Rio de Janeiro. Estive aqui para trocar algumas ideias e bater um papo, nada mais do que isso. Mais cedo, por volta das 8 horas da manhã, um grupo de militantes do movimento Levante Popular da Juventude fez um protesto em frente à casa de Temer. Eles chegaram trazendo uma faixa em que estava escrito Temer golpista. Os manifestantes, que se dizem apartidários, também picharam na rua QG do golpe e rasgaram uma cópia da Constituição. A casa foi cercada por seguranças, mas não houve confronto. Antes mesmo do processo do impeachment ter sido efetivado ou não, ou seja, concluído, ele já tem atuado como presidente. Ele tem construído e lançado na imprensa, propostas ministeriais de reformulação de ministério, tem lançado propostas econômicas, vazou o áudio dele, propostas políticas, que para nós, na nossa leitura, configura, sim, mais ainda como um golpe, deixa mais nítido que o golpe, sim, está sendo efetivado e construído por ele. A PM também reforçou o policiamento no local e a residência foi cercada por grades. Funcionários da prefeitura fizeram a limpeza da rua e, com um caminhão-pipa, removeram as pichações. Depois do protesto, o presidente em exercício, Michel Temer, decidiu deixar São Paulo e ir para Brasília, onde deve permanecer até sábado, quando a presidente Dilma Rousseff retorna dos Estados Unidos. Segundo a assessoria do PMDBista, a viagem foi uma orientação da própria equipe de segurança de Temer. Por volta das 4 horas da tarde, ele deixou a sua residência e seguiu escoltado para o aeroporto de Congonhas, na Zona Sul. Temer estava em São Paulo desde segunda-feira, um dia depois da votação do impeachment na Câmara. Ele tem recebido visita de vários políticos. Ontem, o presidente do PMDB, senador Romero Jucá, indicou que as reuniões abordam a composição de um possível governo Temer. Em entrevista à agência de notícias Dow Jones, Michel Temer criticou a estratégia da presidente Dilma de associar o impeachment a um golpe de Estado. Ele afirmou que cada passo do processo está previsto na Constituição e que falar sobre golpe prejudica o Brasil no exterior. Temer ainda disse que está pronto para assumir o governo caso o afastamento de Dilma seja aprovado pelo Senado. Temer afirmou também que tem nomes de possíveis ministros na cabeça, mas que os revelará só no momento adequado. Ele disse que espera construir um governo de coalizão para o país durante o julgamento da presidente. Operação Lava Jato. Mônica Moura, mulher e sócia do marqueteiro João Santana, diz que ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, intermediou o Caixa 2 para a campanha de Dilma Rousseff em 2014, no total de 10 milhões de reais. Presa desde fevereiro, Mônica Moura disse aos procuradores da Lava Jato que Mantega se reuniu com ela várias vezes e indicou executivos de empresas que deveriam ser procurados para fazer pagamentos. Segundo ela, os valores não foram declarados à Justiça Eleitoral. Mônica negocia um acordo de delação premiada com a Justiça. Mantega admitiu os encontros, mas negou que tenha tratado de contribuições ilegais. Mônica Moura afirmou também que houve Caixa 2 nas campanhas presidenciais de Dilma em 2010, na de Lula em 2006 e nas campanhas municipais do PT em São Paulo em 2012, com Fernando Haddad, e em 2008, com Marta Suplicy. Segundo ela, também houve Caixa 2 quando Gleisi Hoffmann disputou a prefeitura de Curitiba. Em depoimento à Polícia Federal, Mônica Moura já admitiu que ela e o marido já receberam ao menos 10 milhões de reais fora da contabilidade da campanha de 2014. 4 milhões só da Odebrecht. O coordenador jurídico, por favor, Juliana, você. O coordenador jurídico da campanha de Dilma Rousseff, Flávio Caetano, negou ter havido Caixa 2 na campanha de 2014. Ele também negou que Guido Mantega tenha pedido dinheiro a empresários para a campanha. O juiz Sérgio Moro, da Operação Lava Jato, é o único brasileiro na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo, segundo a revista americana Time.
O juiz aparece na categoria líderes, ao lado de nomes como Barack Obama, Angela Merkel, Vladimir Putin e François Hollande. A revista americana diz que ele é chamado de Super Moro pelos brasileiros e afirma que o juiz talvez possa mudar uma cultura de corrupção que há muito tem prejudicado o progresso do país. Recentemente, Moro apareceu no ranking da revista Fortune, também dos Estados Unidos, como o 13º líder mais influente para transformar o mundo. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a situação de Eduardo Cunha. Hoje é feriado, todo mundo mais tranquilo. Você pode se dedicar a um exercício mental. Simule otimismo. Imagine que a política brasileira pode dar certo. Deve dar certo. Tem que dar certo. Finja que é agora. Imite alguém acreditando com toda a força no futuro. Faça a cara de quem não tem a menor dúvida de que tudo vai dar certo. Pronto. Agora pense em Eduardo Cunha. Desanimou, né? Pois é, Eduardo Cunha. Depois que a Câmara dos Deputados aprovou a continuidade do processo de impeachment contra Dilma Rousseff, a infantaria de Eduardo Cunha não pensa em outra coisa a não ser salvar o mandato do indefensável. Eduardo Cunha tornou-se um deputado à procura da próxima manobra. A manobra é a tara parlamentar de Eduardo Cunha. E de manobra em manobra, o personagem vai se mantendo no comando da Câmara. Esse é o verdadeiro golpe que está em curso no Brasil. Já está claro que a Câmara dos Deputados não tem a capacidade de resolver o problema Eduardo Cunha. O Supremo Tribunal Federal já não pode ignorar o pedido formulado pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, para que Eduardo Cunha seja afastado do mandato por decisão judicial. Alguns ministros do Supremo já passaram a considerar esta hipótese, mas é preciso passar da cogitação para a ação. Imagine que Michel Temer se transforme no próximo presidente da República, algo que parece cada vez mais provável. Eduardo Cunha será o seu substituto eventual. Mesmo que a gente tire todas as crianças da sala, 30 segundos de Eduardo Cunha na presidência da República será uma desmoralização da qual o Brasil jamais se recuperará. Boa noite. No primeiro dia do feriado prolongado e com perspectiva de calor, muita gente aproveitou para viajar. Mas sempre tem aqueles, e não são poucos não, que evitam estradas lotadas e preferem ficar por aqui na capital paulista para curtir o que a cidade tem de bom. Uma sombrinha embaixo da árvore foi a melhor opção para o feriado da família da Valéria. A gente aproveita muito mais, descansa e repousa do que enfrentar todo o trânsito. Tem tudo, tem infraestrutura, fora o parque, a área de patins, a área de bike, playground. Para o grupo de amigos, o violão animou o dia. Que é bom que é um espaço aberto, dá pra gente brincar, dá pra gente jogar bola e tal. E de graça. E de graça. Gramado cheio de amigos, famílias, piqueniques, crianças correndo, brincando e até disputando uma pelada. Quem quis patinar, andar de bicicleta ou até correr também escolheu o Parque do Ibirapuera. Marielle, de 15 anos, aproveitou para melhorar o equilíbrio em cima do skate. Difícil, eu não consigo ficar muito em cima do skate, né, sabe? Mas vai desistir, não? Não, desistir não, jamais. Outro tradicional ponto turístico aqui de São Paulo é o Mercadão. Quem veio para cá em pleno feriado também quis fugir do trânsito das estradas, mas não teve jeito de escapar dos corredores lotados. Para cada canto que se olhava, gente e mais gente. A maioria escolheu um dos cartões postais da cidade como opção para comer, porque é praticamente impossível visitar o mercado municipal sem ao menos beliscar alguma frutinha. Hoje eu não tenho escola. Aí você veio para cá passear. Gostou dessa troca? Gostei. Passeio para a família toda. Essa turma da Zona Norte foi experimentar o famoso sanduíche de mortadela. Primeira vez que eu venho, eu vou levar até pro meu filho. Vim trazer minha mãe para conhecer a casa que ela não conhecia e saborear o famoso lanche de mortadela aqui com queijo quente. Apesar do feriado ser hoje, o comerciante está de olho no movimento de amanhã. Por mais que a economia esteja meio balançando, todos os anos é muito bom. Principalmente quando ele cai de quinta
e a emenda na sexta, sabe? Amanhã é o dia mais esperado de público aqui. E se tem até super-herói por aqui, muitas vezes é até melhor ficar em São Paulo ao invés de viajar. Aí com esse calor, ficar dentro do carro não dá. Melhor ficar dentro da cidade mesmo, vai estar mais tranquilo. Então é mais fácil a gente ficar por aqui mesmo, conhecer, ver o que tem, o que São Paulo oferece pra gente. E o Corpo de Bombeiros faz um alerta para quem está no litoral da região sudeste. O mar esteve bastante agitado hoje e pode continuar assim amanhã. Só hoje os bombeiros fizeram 200 salvamentos por causa da ressaca. 3 pessoas morreram afogadas no litoral aqui de São Paulo. O paulistano teve um feriado de sol, céu azul e nenhuma gota de chuva. As temperaturas chegaram à marca dos 31 graus. Vamos ver agora na previsão se o tempo continua assim na sexta-feira. A previsão é de Mariana Armentano. A sexta-feira promete calor e chuvas pontuais na maior parte do país. Isso porque a gigantesca massa de ar seco de que falamos durante toda a semana já começa a perder força e permite a formação de nuvens de chuva, assim bem pontuais, entre o Paraná e o leste aqui da região sudeste. Com exceção ali da capital fluminense, onde o tempo fica firme e o mar até dá uma acalmada em relação a hoje. As pancadas de chuva podem ser mais fortes, ainda que isoladas, entre o centro-norte gaúcho, sul do Paraná e o sul aqui de São Paulo. E também na costa norte do país, sendo que em Fortaleza chove a qualquer hora do dia. Na região norte do Brasil, por causa do tempo mais abafado, as chuvas tendem a ser mais frequentes e volumosas. Esfria um pouco em Porto Alegre, máxima amanhã só de 25 graus. Já no Rio de Janeiro, calorão intenso de 37 graus. Aqui em São Paulo, o sol predomina, mas já há condições de chuvas pontuais e bem passageiras no centro-leste do estado. Na faixa oeste, tempo seco e máxima de 34 graus em Presidente Prudente e de 35 graus em Presidente Bernardes. Na faixa litorânea, temperaturas na casa dos 30 graus em Caraguá e dos 31 em Santos, com chuva assim só para refrescar. Aqui na capital já podemos também ter algumas pancadas isoladas entre a tarde e a noite, mas isso não interfere no calorão. Nessa madrugada, mínima de 20, máxima amanhã à tarde de 31 graus. No sábado ainda pode chover, mas com calorão de 32 graus durante o dia. E no domingão a máxima se mantém, mas o sol brilha forte e não há expectativa de chuva. E acontece neste momento um protesto aqui na Avenida Paulista. Os manifestantes protestam contra o impeachment da presidente Dilma. O repórter Luciano Penteado tem as informações. Olha, Juliana, a gente acompanha aqui esse grupo que saiu do MASP, a gente não tem a ideia exata de quantas pessoas, mas a gente estima que sejam cerca de 300 estudantes e também integrantes de movimentos sociais como a CUT, tem bandeiras aqui da CUT. A Polícia Militar informou que não foi avisada sobre este protesto. Os manifestantes estão bloqueando neste momento todas as faixas da Paulista no sentido da Consolação e, segundo os organizadores do grupo Juventude nas Ruas, a ideia é que eles façam a volta aqui na Paulista, pela Praça do Ciclista e retornem para o MASP. O outro lado da Paulista continua aberto para os carros, mas o trânsito na região está bastante complicado do outro lado. Nesse sentido da Consolação, o trânsito está completamente parado desde a Alameda Campinas. A CET fez interdições neste feriado, não é? A gente sabe que o trânsito em São Paulo costuma ser mais tranquilo no feriado, mas neste momento o trânsito está bem complicado aqui para quem anda de carro pela região. Os manifestantes gritam a todo momento palavras de ordem contra o que eles chamam de golpe que estaria sendo tramado contra a presidente Dilma Rousseff. Eles também pedem a saída do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e também do vice-presidente Michel Temer. E também agora eles estão gritando palavras de ordem contra o deputado Jair Bolsonaro. Enfim, eles estão, portanto, bloqueando o trânsito e devem retornar para o MASP aqui pela Praça do Ciclista. Voltamos ao estúdio. A Justiça de São Paulo aceitou denúncia contra um homem que invadiu o fórum e ameaçou atear fogo na juíza.
O Tribunal de Justiça informou que Alfredo José dos Santos vai responder por tentativa de assassinato e outros 3 crimes. O homem atacou a juíza no final de março. Ele entrou correndo no Fórum Regional do Butantã, carregando uma mochila cheia de garrafas com líquidos inflamáveis. Imagens de celular mostram que ele agarrou a magistrada, a jogou no chão e ameaçou tacar fogo nela. Santos disputava a guarda do filho com a ex-mulher e era réu em um processo de violência doméstica. No dia do crime, o agressor exigia que a juíza dissesse que ele era inocente. O Reino Unido está em festa. A Rainha Elizabeth faz 90 anos e comemora o aniversário com um passeio na rua para a alegria dos súditos. A Rainha Elizabeth usou verde claro no passeio demorado perto do Castelo de Windsor, em Londres. Ela saudou os admiradores e ganhou um coro de parabéns a você. Depois da caminhada, Elizabeth continuou o passeio em carro aberto ao lado do príncipe Philip, com quem está casada há 68 anos. Mais cedo, o aniversário da rainha foi celebrado com salva de tiros de canhão e com sinos do Big Ben. A celebração oficial só acontece em junho, com desfile militar e piquenique público. Hoje, a rainha comemora o aniversário em família num jantar organizado pelo herdeiro, o príncipe Charles. A data também está registrada em fotos da artista Annie Leibovitz. A rainha aparece ao lado do filho Charles, do neto William e do bisneto George, 4 gerações da família real, em imagem que entra na série de selos comemorativos. 2 netos e 5 bisnetos com a mais nova de todas, a princesa Charlotte, no colo. E ao lado da filha, a princesa Anne. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Pois é, a Rainha Elizabeth II completa hoje 90 anos. Ela é a celebridade mais antiga da vida política internacional. Foi coroada em 1953. Está com a coroa na cabeça há 63 anos. E já superou em longevidade a Rainha Vitória, que foi o símbolo do Império e do imperialismo britânico no século XIX. Elizabeth II não tem nenhum poder. Ela é chefe de Estado, não é chefe de governo. Quem manda no Reino Unido é o primeiro-ministro. Ela é também o chefe de Estado de países como Canadá, Austrália ou Nova Zelândia. Também não manda nada. Mas as leis aprovadas pelos parlamentos desses países apenas são publicadas com a assinatura dela, ou então com a assinatura de um governador para quem ela tenha dado procuração. Pensando bem friamente, monarquia é uma instituição antiquada, anacrônica. Mas não é bem esse o bom raciocínio. Os britânicos gostam da rainha. Em qualquer canto da Inglaterra, o palavrão mais ofensivo não é xingar a mãe do outro, é xingar a rainha. E não é verdade que a monarquia seja uma instituição que custe muito dinheiro para o contribuinte. Os bens da família de Windsor são administrados pelo Estado. E a renda desse patrimônio é bem maior que a mesada anual que o Estado entrega para esse monte de príncipes e princesas. Elizabeth II abandonou poucas vezes a neutralidade política. Criticou a atuação britânica na retomada do Canal de Suez, em 1956. Tomou partido pelo país dela contra a Argentina na Guerra das Malvinas, em 1982. E criticou o alto desemprego nos tempos da primeira-ministra Margaret Thatcher. A vida familiar da rainha tem sido uma bagunça. A irmã dela, a princesa Margaret, foi uma colecionadora de amantes. E o filho mais velho, o herdeiro, o príncipe Charles, casou-se com Lady Di, que morreu com um amante em Paris. Foi naquele acidente de carro em 1996. Mas tudo isso não tem muita importância, porque hoje, 21 de abril, os ingleses de esquerda e de direita, cristãos, judeus ou muçulmanos, estão unidos para gritar: Deus salve a rainha. É assim que o mundo gira. Boa noite. Autoridades americanas anunciam a descoberta do mais longo túnel de narcotráfico já visto entre os Estados Unidos e o México.
O túnel subterrâneo ligava a região de San Diego à cidade mexicana de Tijuana. São 800 metros equipados com luzes, sistema de ventilação e até um elevador. No lado americano, a entrada do túnel estava camuflada por uma grande lixeira que ficava num terreno particular. Uma casa abandonada escondia o acesso pelo México. Dentro do túnel foram encontrados mais de 700 quilos de maconha. 6 pessoas foram presas. O banqueiro Joseph Safra, segundo homem mais rico do Brasil, agora é réu num dos processos da Operação Zelotes, que investiga o pagamento de propina por empresários para escapar de multas da Receita Federal. Safra, segundo o Ministério Público, deve mais de R$1,5 bilhão à Receita. Os promotores têm documentos e telefonemas gravados que mostram que 4 funcionários do CARF, o órgão da Receita, exigiram pagamento de propina para diminuir a dívida do banqueiro. A Polícia Federal tem documentos que indicariam que o banqueiro pagou R$28 milhões para subornar funcionários da Receita. A edição para a América Latina da revista The Economist afirma que a presidente Dilma e a classe política brasileira decepcionaram o país. É a terceira vez que a revista traz a imagem do Cristo Redentor na capa. Desta vez, ele, Cristo, segura uma placa com um pedido de socorro. Com o título A Grande Traição do Brasil, a revista fala sobre o momento ruim da economia. Diz que o fim da gestão Dilma está perto, mas que o fracasso do país não é obra só do governo dela, mas de toda a classe política, que decepcionou o país com um misto de negligência e corrupção. O mais alarmante, segundo a The Economist, é que a maioria dos que trabalham para depor a presidente Dilma são, de algum modo, piores que ela. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Na semana que vem tem reunião do Copom, do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Nesta reunião é bem provável que haja alguma redução dos juros básicos, da taxa Selic, atualmente em 14,25% ao ano. Vai ser muito difícil o Banco Central mexer nos juros em meio ao atual quadro político, com um processo de impeachment em andamento. Mas um corte da Selic poderá ocorrer ainda este ano. Essa ideia, vista até pouco tempo atrás como incompatível com o comportamento da inflação, vai entrando no radar, diante da desinflação que já se pode notar nos vários índices, relacionada à recessão, ao enfraquecimento da demanda e também ao dólar mais baixo. A inflação, ainda elevada, com pressão forte dos alimentos, aumentos de alguns preços administrados, como água e mesmo remédios, que tiveram reajuste autorizado agora em abril, começa a ceder. E já há uma nítida perda de força dos preços que respondem muito à demanda, como roupas, eletrodomésticos e até serviços. Serviços como cabeleireiro, reparos da casa, tintureiro e outros que estiveram entre os principais fatores de pressão dos últimos anos. Neste ano, estão acompanhando mais de perto o ritmo da inflação, que também está perdendo ritmo. Seguindo assim, a inflação mais acomodada pode dar espaço para algum corte dos juros básicos de 1, talvez até 2 pontos. Isso fica mais provável se houver a mudança de governo, com uma equipe que desperte maior credibilidade, sem que a alteração dos juros pareça uma estratégia populista. Detalhe, a queda do dólar, que está colaborando para essa expectativa melhor em relação à inflação, veio muito da perspectiva de mudança de governo. E a queda do dólar, que ontem fechou em R$ 3,53, só não foi maior nas últimas semanas pela intervenção pesada do Banco Central, que tem dado o recado de que não quer a cotação abaixo dos 3,50, pelos efeitos negativos que poderia ter para a competitividade dos produtos brasileiros e a balança comercial. Mas aí é outra história. Boa noite. Luto no mundo da música. Morreu hoje aos 57 anos o músico, compositor, dançarino americano Prince. Considerado por muitos um dos maiores ícones pop de todos os tempos, ele chegou a vender mais de 100 milhões de álbuns nos anos 80. O Relações Públicas do cantor informou à agência de notícias Associated Press que o corpo foi encontrado dentro do estúdio de Prince em Paisley Park, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos. A causa da morte ainda não foi divulgada, mas, de acordo com a agente do cantor, Prince havia sido internado no último dia 15 por causa de uma forte gripe. Ele passou mal dentro do seu jatinho particular. O piloto fez um pouso de emergência no aeroporto de Illinois para que ele pudesse ser levado a um hospital.
No dia anterior, mesmo não se sentindo bem, Prince fez o último show da carreira dele, em Atlanta, no estado da Georgia. Ícone do pop, Prince era cantor, compositor e multi-instrumentista, além de adepto de vários gêneros musicais. Suas canções misturavam funk, jazz, soul, rock, pop e até hip hop. O primeiro álbum dele foi lançado em 1978 com o nome de For You. O disco, muito criticado, não fez sucesso. Mas em 79, com o segundo álbum de nome Prince, ele se relançou e o trabalho foi um dos mais vendidos logo nas primeiras semanas. Ao lançar o terceiro álbum, Dirty Mind, carregado de conteúdo sexual, Prince ganhou o rótulo de polêmico. O auge veio com o filme Purple Rain, em 1984, sucesso de bilheteria. Purple Rain também ganhou um Oscar de melhor canção original em 1985. A trilha sonora vendeu mais de 20 milhões de cópias. The winner is Prince for Purple Rain. Ainda nos anos 80, Prince estourou com a música Kiss. E com Bat Dance, trilha sonora de Batman. Nos anos 90, travou uma batalha judicial com a gravadora Warner. Como protesto, parou de ser chamado de Prince e adotou como nome artístico um símbolo impronunciável que usava como sua marca. Nesse período, Prince não emplacou nenhum sucesso. Ele também ficou conhecido por ter se tornado testemunha de Jeová. Nos anos 2000, com o fim do contrato com a Warner, voltou a usar o nome Prince e lançou músicas na internet por conta própria. Em abril de 2014, reatou com a antiga gravadora. No Brasil, Prince esteve em 2 apresentações no Rock in Rio, em 1991. Em 2011, ele faria a 3ª apresentação no país durante o festival Black to Black, mas o cantor cancelou o show sem explicações. Com medo do surto de H1N1 e de outras viroses, e para não enfrentar filas em hospitais, muitos pais e mães estão recorrendo a aplicativos que oferecem serviços de pediatras em domicílio. A pequena Helena ficou doente, mas a mãe Anita não quis enfrentar as longas filas que têm se formado nos prontos-socorros, principalmente em tempos de surto de H1N1. Resolveu então recorrer a um serviço novo que tem se popularizado na área da saúde, os aplicativos de celular que localizam o médico mais próximo para uma consulta em casa. Achei interessante, além do preço ser muito acessível e a comodidade de não sair de casa, de estar no ambiente de casa, a Helena fica mais tranquila, não fica mais estressada. Eu adorei. Cada consulta custa em média R$ 250. Para mim é muito melhor eu ter um tempo maior para fazer uma consulta, esclarecer melhor as dúvidas da Anitta, num ambiente que é tranquilo para a Helena se comportar, do que ela ir num pronto-socorro, ficar 3 horas na fila, chegar estressada para consultar comigo, eu ter que resolver a consulta em 15 minutos, a Helena ficar estressada porque está frio dentro da sala que eu atendo e tem criança chorando lá de fora. Então é muito melhor para mim nesse sentido. Existem vários aplicativos no mercado. Esse aqui oferece apenas serviços de pediatria e atende casos de baixa complexidade. E, por enquanto, só em São Paulo. As pessoas acessam a plataforma, tanto no mobile quanto web, escolhem chamar um médico, né? Elas entram com o CEP para a gente definir se há cobertura naquela localização. E, a partir daí, ela coloca o endereço, e solicita o médico. A gente tem hoje uma equipe de aproximadamente 50 médicos pediatras, né? A gente está entrando com geriatria e clínicos em geral a partir agora do início de maio. O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo avalia a ferramenta com cautela. Para a entidade, o aplicativo não pode atuar como intermediário comercial de serviços médicos. Os representantes aprovam o uso do serviço desde que esteja dentro da legalidade e das normas técnicas.
Por isso, o Conselho recomenda que o paciente confira o nome do médico, o número do registro profissional e também os contatos dele. Lógico que se for uma emergência, a gente vai para um hospital, né? Mas se for uma caso assim, de uma febre ou uma dor de garganta, eu acho que é legal chamar para vir em casa e fazer todo esse serviço. E vamos agora à entrevista do dia, hoje com Rodolfo Gamberini. Hoje está conosco a professora Vera Chaia, professora de Política da Pontifícia Universidade Católica, PUC. E, é claro, nós vamos falar do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Na sua opinião, professora, por que a presidente Dilma Rousseff está sendo defenestrada? Eu acho que existe um grupo político muito forte, né? E que participou do governo da presidente Dilma, participaram do governo do presidente Lula e quiseram realmente serem os protagonistas, né? Então, o PMDB, que sempre esteve à sombra de todo o processo, sempre foi um partido extremamente oportunista e ocupou cargos em vários governos, não só ele, é claro, né? Mas outros partidos, como o próprio PSDB, entraram com pedido de impeachment contra a presidente Dilma por conta das famosas pedaladas, da questão da responsabilidade que ela tinha naquele momento e esse impedimento foi votado e agora estamos aguardando a resposta definitiva do Senado. Né? A senhora parece ter falado em tom crítico do PMDB. Na sua opinião, a presidente Dilma e também o governo Lula, os governos do PT, fizeram aliança com o PMDB por ingenuidade, por inépcia ou por necessidade do sistema de coalizão? Eu acho que por necessidade, já que é o maior partido do Brasil, né? Só que eu acho que eles mediram errado a aliança que fizeram com o Michel Temer, né? Mediram errado como? Se a gente for pensar, as duas eleições do presidente Lula, o vice era um empresário, né, do PL, o José Alencar, e estava numa posição tranquila de vice, apoiando todas as medidas, enquanto que a presidente Dilma realmente, pela característica pessoal dela, por toda a postura dela, a personalidade, ela não se deu bem com Temer e ele também não. E o próprio governo Dilma foi afastando aos poucos o PMDB do seu próprio governo e isso gerou um clima de insatisfação para o partido e principalmente para o Michel Temer. Mas o PMDB, a gente não pode negar, aproveitou um descontentamento bastante intenso da sociedade brasileira com o governo do PT. Sim. Economia indo mal, o próprio temperamento da presidente é um temperamento muito difícil, ela faz política muito mal, ela é mal-humorada. Ela se isolou um pouco, não se isolou? Se isolou, mas se você for pensar, a escolha do Joaquim Levy, que não foi uma escolha do PT, enfim, foi uma escolha dela e do grupo político dela, poderia ter dado certo caso ocorresse um apoio no Congresso. Todas as medidas que ele propôs naquele momento estão sendo pensadas agora pelo Michel Temer, por sua equipe. E mais, né? Todas as medidas que ele propôs estavam no programa do PSDB de Aécio, que depois votou contra quando foram medidas apresentadas pelo PT. Exato. Então, acho que existe uma incoerência aí na atitude tanto do PSDB quanto do PMDB e do PT. Né? Se a gente for pensar a oposição que setores do PT fizeram ao governo Dilma e a Joaquim Levy também viabilizaram um apoio mais expressivo no Congresso. PSDB errou porque muitas das medidas que estavam sendo propostas eram, como você falou, do próprio programa do PSDB, do Aécio Neves, e o PMDB porque ele realmente se negou a participar do governo num determinado momento. A senhora acha que a população, as manifestações de rua, tiveram um peso importante nesse jogo político? Sim, eu acho que sim. A partir de 2013, você vê já uma movimentação importante, né?
começando pelo movimento do passe livre e depois vários setores da sociedade se juntaram a essas manifestações, inclusive setores mais conservadores da sociedade brasileira e que vão se destacar em vários momentos nas manifestações de rua contra a presidente Dilma e contra o PT. Eu acho que criou um clima de animosidade, de ódio, que é a expressão desse momento de aparecimento dessas manifestações. Não que eu seja contra, muito pelo contrário, eu acho que todos devem se manifestar. Agora... De maneira um pouco mais civilizada, exatamente, talvez. Exatamente. Acho que o ódio, a intolerância nunca é bom de nenhum lado. Claro. Agora, para nós brasileiros é um pouco difícil explicar e até entender todo esse processo que não é simples. Agora, para um estrangeiro, deve ser muito mais difícil entender como é que um congresso como o nosso, folclorizado, e nós vimos isso na televisão, de repente a sociedade descobriu que aqueles seus representantes não o representam, o que é uma mentira, porque eles foram eleitos por nós, eles nos representam. A sociedade brasileira estava retratada ali. Como é que os estrangeiros estão vendo isso? A gente acabou de falar aqui da Economist, falando que o processo está sendo conduzido por gente que muitas vezes é pior do que a presidente Dilma. Olha, pelos dados, parece que em torno de 273 parlamentares dos 513 estão envolvidos com algum problema na Justiça ou Tribunal de Contas. Então, que credibilidade tem o Congresso a partir do momento que existem vários parlamentares envolvidos e que buscam, na verdade, o parlamento em busca da imunidade parlamentar. Eu acho que esse é um aspecto que tem que ser trabalhado. Outra questão é em relação ao número de eleitos diretamente. Também, pelo que eu acompanhei, só 73 ou 78, agora não me lembro bem os dados, foram eleitos diretamente pelo... Os outros foram puxados. Os outros foram puxados pelo quociente eleitoral ou pelo quociente partidário. A senhora acha que o nível da corrupção no Brasil, no universo político e empresarial, porque é um erro dizer que só há corrupção na política, porque as empresas mostraram que são muito corruptas, o nível de corrupção no Brasil muda alguma coisa com o impeachment da presidente? Se a Lava Jato continuar, se a Lava Jato fizer uma investigação grande em torno dos outros partidos que estão envolvidos, PMDB principalmente, o próprio PSDB, e se o Superior Tribunal Federal também, Supremo Tribunal Federal, também se envolver com uma reflexão e com um trabalho mais efetivo, tentando abranger outros setores dos políticos também. A senhora usou o "se" para começar a frase. A senhora acredita que vai acontecer isso? Não sei, porque o que nós estamos acompanhando é aquela figura enigmática do Eduardo Cunha, que ele está conseguindo se safar, está conseguindo... Que tem um poder inexplicável. É impressionante. Eu acho que o poder dele foi em busca de costurar uma aliança política a partir do financiamento das campanhas desses parlamentares, o que não dá para provar, né? Tá bem. Então, e outra questão é a capacidade dele de conhecer, na verdade, o regulamento, o regimento e a manipulação que ele faz a todo momento. Tá bem. Agradeço a presença aqui no Jornal da Gazeta da professora Vera Chaia, professora de Política da PUC. Muito obrigado. Foi um prazer. Boa noite. Juliana. E nós voltamos a falar com o repórter Luciano Penteado, que acompanha uma manifestação aqui na Avenida Paulista. Luciano. Juliana, o grupo de manifestantes acabou de dar a volta aqui na Praça do Ciclista, bem no finalzinho da Paulista, em direção ao MASP, onde começou este protesto. É um grupo grande de estudantes e também de integrantes de movimentos sociais e sindicais que estão gritando palavras de ordem contra o que eles chamam de golpe contra a presidente Dilma Rousseff e também pedindo a saída do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e do vice Michel Temer. Até o momento não foram registrados incidentes
mas tem muito motorista reclamando do trânsito provocado por este protesto. Segundo a Polícia Militar, o ato não foi avisado com antecedência e é por isso que tem muito motorista irritado, já que todas as faixas da Paulista, agora no sentido do Paraíso, estão interditadas para os carros. Do outro lado, no sentido da Consolação, o trânsito também está bastante complicado, motoristas irritados e esse grupo seguindo, portanto, em direção ao MASP, de onde eles saíram há cerca de 1 hora. Voltamos ao estúdio. E a seguir, a goleada do Corinthians na Libertadores e a chegada das Olimpíadas. A tocha olímpica é acesa na Grécia e deve chegar ao Brasil em maio. Tem novidade na conta de energia elétrica esse mês: redução na tarifa. E vários fatores contribuíram para isso. A natureza fez sua parte, mandando mais chuvas. O Brasil fez a sua parte com novas usinas. E você também fez sua parte, com consumo consciente e combate ao desperdício. Por isso, a bandeira tarifária em abril é verde, ou seja, sem taxa extra na conta. Mais economia para todo mundo. Consumo consciente, nossa melhor bandeira por um mundo sustentável. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou Relações Públicas. Eu sou Publicidade e Propaganda. Eu sou Rádio, TV e Internet. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Atenção, as lojas Best Casa estão fazendo o maior bota fora da história. Produtos avariados, últimas peças de exposição. Cortina para box ou tapetes a partir de R$ 6,99 cada. Tapete de relevo Nemo ou Soft por apenas R$ 9,99. Só amanhã na Best Casa. Tolstói influenciou Mahatma Gandhi. Aldous Huxley imaginou a clonagem muito antes dela existir. Dostoiévski foi essencial para a psicanálise de Freud. Os grandes escritores fizeram muito pelo mundo. Imagine o que eles podem fazer por você. Coleção Folha, grandes nomes da literatura. Todo domingo nas bancas, um livro por R$ 19,90. Na compra do primeiro, grátis o segundo. Colecione. Vamos agora às notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. São Paulo entra em campo daqui a pouco, às 9h45 da noite, para definir o seu futuro na Libertadores da América. Futuro que você vê pelo seu olhar com nuvens plúmbias. Exato, mais ou menos isso. Um empate basta para o São Paulo avançar para as oitavas de final. O problema é que o adversário precisa da vitória para se classificar. O problema é que tem um adversário. Não só isso, tem outro adversário além do próprio adversário. A altitude de 3.500 metros que minimizam o fôlego, aceleram a velocidade da bola. A noite promete ser muito, mas muito difícil para os são paulinos. Já para os corintianos, o fechamento da primeira fase foi da melhor maneira possível. Goleada por 6-0. Que você cantou aqui no Jornal da Gazeta comigo. Não é sempre que eu acerto, mas ontem eu acertei. E terceira melhor campanha da Libertadores assegurada. Vamos aos gols. Timão entrou em campo com a equipe reserva. Não demorou muito para o alvinegro furar o bloqueio chileno. De cabeça, Marlone abriu o placar. Os chilenos, cambaleando em campo, assistiram de perto este golaço de Romero. Uma verdadeira pintura. Noite de quarta-feira inspiradora e com gols lindos de se ver. Edilson cruzou na entrada da área. Marlone aproveitou e fez um gol de placa. Goleada que se desenhou ainda na primeira etapa. Guilherme Arana percebeu que o goleirão do Cobressal estava desatento e experimentou de longe. Resultado, festa da galera em Itaquera. No segundo tempo, o time do Corinthians tirou o pé do acelerador. Mesmo em baixa velocidade, o quinto gol saiu na Arena Corinthians. Elias, que entrou no lugar de Williams, deixou o dele. Deu tempo demais. A parceria entre Edilson e Romero, inspiradíssimo, deu mesmo certo. 6-0, placar final na Arena Corinthians.
Felicidade dos corintianos. Agora, o Corinthians e o São Paulo são os dois casos extremos entre os 4 grandes, né? Um tão bem e o outro tão capenga. Pior foi o Palmeiras, na verdade, que foi eliminado na primeira fase. De qualquer forma, o São Paulo também pode acontecer isso hoje, porque não inspira confiança, não conseguiu uma vitória sequer fora de casa na temporada. É verdade que não precisa vencer o jogo de hoje também, se empatar que está classificado, mas perdeu para o Strongest aqui. Reclamou de cansaço contra o Audax e não tinha altitude alguma. Imagina hoje, com altitude, com ar rarefeito, quer dizer... O São Paulo vai fazer uma bela de uma retranca para tentar segurar o empate. Agora o Corinthians é só sorriso. Só sorriso. Bom, além do Corinthians e do Cobressal, outras 3 partidas movimentaram também a rodada da Libertadores. Pelo grupo 3, o Boca Juniors goleou 6-2. E o Racing foi buscar o empate contra o Bolívar fora de casa e o garantia na próxima fase. Os 2 clubes argentinos estão nas oitavas de final. E no grupo do Corinthians, o Cerro Porteño bateu o Santa Fé em casa e ficou com a 2ª vaga. Pelo grupo 8 da Libertadores, o Cerro Porteño do Paraguai garantiu vaga no mata-mata ao bater o Santa Fé da Colômbia. Júnior Alonso fez o único gol da vitória do Cerro pelo placar de 1-0. O resultado deixou a equipe paraguaia com 10 pontos na chave, 2 a mais que o Santa Fé e 3 a menos que o líder Corinthians. No grupo 3, o Bolívar da Bolívia recebeu o Racing da Argentina e saiu na frente com o Celerino já aos 19 do segundo tempo. 5 minutos depois, Roger Martínez tratou de empatar a partida e dar números finais ao jogo. Com o empate, o Racing avançou às oitavas da Libertadores como o 2º colocado da chave. O primeiro lugar do grupo ficou com o Boca Juniors. Fabra, aos 17 de bola rolando, abriu a contagem para os chineses diante do Deportivo Cali da Colômbia. A partir daí, o jogo pegou fogo e 3 gols foram marcados em um espaço de apenas 2 minutos. Cassieira 2 vezes virou para a equipe colombiana. Só que Carlitos Tevez empatou a partida mais uma vez. No segundo tempo, o Boca dominou o jogo e tratou de balançar as redes em outras 4 oportunidades. Chaves, Tevez, Jara e Palácios asseguraram a goleada pelo placar de 6-2. O Boca terminou a primeira fase da Libertadores com 12 pontos ganhos. E a tocha olímpica foi acesa na Grécia. A cerimônia marcou o início da contagem regressiva para os Jogos do Rio. Em dia de sol no Templo de Hera, em Olímpia, uma atriz vestida como a sacerdotisa acendeu a tocha usando um espelho parabólico. Cercada por mais atrizes e dançarinas, ela levou a chama até o ginasta grego campeão do mundo, Lefteris Petronias, que começou o revezamento. Ele passou a chama para o brasileiro Giovanni Gávio, bicampeão olímpico de vôlei. A tocha vai cruzar a Grécia por 6 dias até ser entregue aos organizadores brasileiros no estádio Panathenion, em Atenas, o local dos primeiros Jogos Olímpicos modernos, em 1896. Da Grécia, a chama vai ser levada para a Suíça, sede do Comitê Olímpico Internacional, e de lá será trazida para o Brasil, onde começa a circular em 3 de maio, em Brasília. O símbolo dos Jogos vai passar por 329 cidades brasileiras, chegando ao Rio no dia da cerimônia de abertura. Pena que o Rio de Janeiro não esteja pronto para os Jogos como deveria estar há muito tempo atrás. Já está atrasado, né? Muito. E o que preocupa várias federações pelo mundo. Muito triste. Tá bem, Celso. Obrigado. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã. Juliana? Conhecida por ser uma selva de pedra, São Paulo viu crescer nos últimos meses uma modalidade esportiva diferente, a escalada urbana. Quando o Gabriel aparece com esse colchão aí, é dia de subir por São Paulo. Sim, subir pelos muros da cidade. Hoje, quando eu tava vindo pra cá, o cobrador perguntou, e aí, o que é esse colchão? Aí eu falei, pô, é até difícil de explicar. Quando todo mundo vê, eles falam, o que é esse colchão com alça que você tá carregando aí? Aí eu tenho que explicar, é um colchão que a gente usa para segurança. Subir muros, escalar estruturas, fazer da parede uma escada. Ou também modalidade chamada de boulder. Escaladas com alturas mais baixas e com segurança. No caso, o colchão. É diferente dos outros tipos de escalada.
A esportiva usa corda em alturas de até 30 metros e a tradicional, mais alta ainda, em montanhas. Para quem se aventura na modalidade boulder, além do colchão, é preciso no mínimo de sapatilha de escalada e magnésio para dar mais aderência nas mãos. Ah, coragem vai bem também. A escalada urbana é um esporte que começou aqui em São Paulo há mais ou menos 1 ano e meio. Uns grupos descobriram algumas estruturas aqui na Praça Roosevelt e aí eles começaram a subir, colocaram as agarras, essas pegadas de apoio e aí começaram a subir. Vendo o Gabriel fazer, parece fácil. Quero ver agora com o desafio de conseguir também. Comece equipando. Depois as orientações. Trace o caminho que pretende fazer. Comece quase sentado. Não tensione os braços, foco nos pés e se é a sua primeira vez, tente lembrar de tudo isso, hein? Tem que ter um quê de Homem-Aranha, Mulher-Aranha, sei lá. O Urban Climb, ou escalada urbana, é um estilo bem conhecido na Europa. Aqui é novidade. O Gabriel e o Jorge conheceram o esporte com um espanhol que já foi embora do Brasil até. Mas eles continuaram a praticar e agora querem popularizar o esporte. Sempre tem umas crianças que gostam, vêm, deixa eu escalar, tio, legal. Eles gostam de vir aqui brincar com a gente. Eu tive a ideia de escrever um projeto de lei para poder cuidar do local, deixar avisos aqui para o pessoal, quem tiver interesse, vir e praticar só com colchão, com crash pad, para não se machucar. Mesmo para os mais experientes, alguns caminhos são bem difíceis. E a graça está em desafiar o outro. A competição pode ser em grupo, em dupla e até consigo mesmo. O objetivo é virar o bloco, ou seja, chegar ao topo. Quem consegue passa a ver a cidade como um tremendo parque de diversões. A inclinação é super legal, o formato é super legal. É um formato, digamos que ousado, assim, de arquitetura, então é uma coisa divertida de fazer. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Nos encontramos daqui a pouco em nossa edição das 10. Até lá. Nós voltamos amanhã, às 7 da noite. Boa noite e até lá. Visite o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros com Hoje Tem. Logo mais, 10h30 da noite.